Ah, o fulano está gagá, tá com déficit de cognição, que a gente chama. Gagá em medicina é déficit de cognição. Está com déficit de cognição. Muitas vezes é deficiência da vitamina B12. Você mede, a B12 está baixa, você dá para eles não cianocobalamina, que é o que vende ali na farmácia. Tem que dar ou metilcobalamina ou hidroxicobalamina. Vou te explicar por quê. Ciano vem de cianeto, é veneno. A maioria das pessoas pega a cianocobalamina e transforma em metilcobalamina e hidroxicobalamina. Mas existe uma pequena parte da população que tem um polimorfismo genético que não consegue transformar a cianocobalamina em metil e hidroxicobalamina. Mas eu não sei quem é. Eu não vou ficar fazendo exame genético em todo mundo, porque é muito caro. Até bem pouco tempo tinha que mandar para os Estados Unidos. Então o que você faz? Você receita metilcobalamina, que já tem na farmácia. Aí o paciente já toma o princípio ativo, a pessoa melhora a cognição. O doutor Dale Bredson, professor de neurologia da Faculdade de Medicina da Califórnia, Los Angeles, ele escreveu um livro que tem em português, eu recomendo você que está me assistindo lê-lo, chama-se O Fim do Alzheimer. E ele publica os 100 primeiros casos de cura de Alzheimer. Ele era um neurologista famoso, a esposa dele era uma pessoa interessada em saúde natural, foi fazendo a cabeça dele aos pouquinhos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e ele se interessou pelo assunto, começou a estudar, começou a introduzir vitaminas e minerais no tratamento do Alzheimer, e ele publicou o primeiro livro com 100 casos, pessoas que não trabalhavam mais voltaram a trabalhar, que não reconheciam mais o filho voltaram a reconhecer, que não dirigiam voltaram a dirigir. Por isso que o livro dele chama O Fim do Alzheimer, que eu recomendo você ler. Deixa eu aproveitar o senhor Não aqui. tem remédio nenhum, tá? O Fim do Alzheimer, tem nenhum remédio para melhorar o Alzheimer. Aliás, os remédios para o Alzheimer, em geral, pioram o Alzheimer. Doutor, aproveitar o senhor aqui. Conheço o senhor um pouco, então falamos, porque o Alzheimer é uma doença que assusta muito, né? Então, aqui de abordagens naturais que a gente pode falar sobre o Alzheimer. Tem a B12, tem a D3, tem o magnésio, o que mais que o senhor... Tem a vitamina K2, tá? Certo. Tem a alimentação, que é muito importante, diminuir substancialmente a quantidade de carboidrato, porque o Alzheimer é uma diabetes, é o chamado diabetes tipo 3. Mesmo? Tem o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e agora tem o diabetes tipo 3, que é uma resistência insulínica dentro do cérebro. Então, o neurônio que pode trabalhar ou com glicose ou com corpo cetônico, e a glicose agora ele não está conseguindo trabalhar mais, porque tem resistência insulínica. E aí ele sofre uma degeneração. Se eu introduzo nessas pessoas a dieta cetogênica, a diferença é brutal. A dieta cetogênica ela é muito mal entendida no Brasil. Existem mais de 1000 livros no Amazon.com sobre dieta cetogênica. Mais de 1000 livros. Mas a maioria dos médicos não sabe como que trabalha com dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela existe desde a Bíblia. É o jejuar. Quando você está no jejum, que tem em todas as religiões, você acaba tendo um metabolismo de corpo cetônico. E começa lá no jejum. Então, nos anos 20, um médico da Mayo Clinic começou a usar a dieta cetogênica na Mayo Clinic para tratar crianças com epilepsia. Crianças que têm 50 crises de epilepsia por dia. Entra na dieta cetogênica, com 2 semanas passa a ter 0. Então isso foi tão revolucionário. E aí um médico, o Dr. Freeman, um médico do Johns Hopkins, levou isso para o Johns Hopkins, que é o maior centro do mundo hoje. E estava indo desse jeito, e aí um indivíduo de nome Jimmy Abrams, que é um produtor famoso de Hollywood, que faz a maioria dos filmes da Meryl Streep, ele teve um filho chamado Charlie, e o filho tinha 50 convulsões por dia. Fizeram 2 cirurgias cerebrais no filho, não resolveu nada. Falaram para o Jimmy Abrams sobre o Johns Hopkins, sobre a dieta cetogênica. Ele levou o Charlie, menininho, criancinha, para lá. Com 1 semana ele não teve mais nenhuma crise. Então o Jimmy Abrams disse, o mundo tem que conhecer isso. Então ele criou o chamado Charlie Foundation, a Fundação Charlie, que
Você pode entrar na internet e ver. E lá ensina a receita, ensina tudo. E hoje está revolucionando o mundo. Então, pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm câncer, usar dieta cetogênica no câncer, porque a célula cancerígena se alimenta muito de açúcar. E aí, a aplicabilidade é enorme. Não tem nenhum efeito colateral, não tem nada. Quando é feita direitinho, entendeu? A gente sabe que toda vez que o indivíduo faz as alimentações de forma irregular, começa a ficar acima do peso, tem alteração de sono, come alimentos de má qualidade, ela tende a aumentar a glicemia. Quer dizer, o açúcar no sangue começa a ficar mais alto. Esse açúcar no sangue, essa glicose circulando, ela causa lesão no seu tecido nervoso. E o que envolve os seus nervos é uma bainha, é uma capinha, que seria uma bainha de mielina, como a gente chama. E para reconstruir essa capa que foi destruída, a gente usa a vitamina B12. Então, a princípio, o aumento de glicemia é um fator de risco para destruição da vitamina B12. Fora que muitas pessoas usam um medicamento para ajudar a corrigir a glicemia, e a metformina, por exemplo, que é um medicamento que se usa muito no diabético, nas pessoas que estão com alteração de glicemia, ela é um elemento que diminui a absorção da vitamina B12 também. Mas não é só isso. A gente vai ficando acima do peso, a glicose vai subindo, a insulina vai subindo, a gente vai engordurando o fígado. Todo o processo de limpeza do fígado, seja porque a gente come alimentos de má qualidade, com corantes e outras substâncias químicas, seja porque a gente está dando uma demanda calórica maior para o fígado do que deveria ter, a gente vai gastar mais vitamina B12 no processo de limpeza do fígado. Dentro das etapas de limpeza do fígado tem uma etapa que se chama metilação. E nessa etapa a gente usa a vitamina B12 como uma forma de limpar o fígado. Então quem tem fígado mais comprometido tende a gastar mais B12. E além disso, como toda a nossa atividade cognitiva depende de vitamina B12, se você trabalha muito com concentração, memória e atenção, você vai gastar mais vitamina B12 para manter esses processos em atividade. Então a gente vê que tem vários fatores que levam à deficiência da vitamina B12. Quando a B12 é baixa, aumenta uma substância no sangue chamada homocisteína. A homocisteína é um fator potente de risco cardiovascular e de doença de Alzheimer. A homocisteína elevada leva a inúmeras doenças. Parkinson, leva a pessoa a ter doença cardiovascular, Alzheimer, leva a pessoa a ter trombose venosa profunda, a pessoa começa a ter déficit de atenção, déficit de memória. Então, a homocisteína elevada é extremamente prejudicial. Mas o que tem a ver a vitamina B12 com isso? A vitamina B12 pega a homocisteína, faz a homocisteína se transformar em metionina, ou seja, diminui a homocisteína. A vitamina B12 ela está presente nas carnes, principalmente na carne vermelha, nos peixes de carne vermelha também. Ela é muito pobre no leite, no ovo, ela está presente, mas é em menor quantidade. E nos vegetais, nas verduras, ela é praticamente ausente. Ou seja, quem é vegetariano ou vegano, que não come carne em hipótese alguma, ou come apenas ovo e leite, necessita suplementar a vitamina B12. Quando falta vitamina B12, pode ter sintomas muito genéricos, como falta de concentração, memória, cansaço, você fica tonto, fica meio que cansado, você pode perder capacidade de equilíbrio, você pode ter parestesias na ponta dos pés, na ponta dos dedos. E são sintomas muito genéricos, insônia, depressão, e isso muitas vezes ninguém descobre, muito menos o médico que acompanha esse paciente não descobre. E especialmente pessoas que são veganas têm o maior risco de desenvolver, por exemplo, 80% da população vegana hoje que não suplementa com vitamina B12 tem deficiência de B12, 80%. E 50% dos vegetarianos estão em rota de colisão em desenvolver deficiência de B12. Qual é a diferença de vegano e vegetariano? O vegano não come nada de origem animal, nada, nem ovo, nem leite, nem peixe. O vegetariano às vezes inclui ovos, às vezes inclui leite, lácteos, não tem tanto esse problema. Mas independente disso, um ou outro está em rota de colisão se não se atentar com a forma correta de suplementar em desenvolver deficiência de vitamina B12. Outras pessoas estão em rota de colisão em desenvolver deficiência de B12. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, qualquer amputamento da região do sistema digestivo, principalmente cirurgia de emagrecimento do estômago,
você acaba tirando as células que fabricam o fator intrínseco, que é um fator que ajuda a absorver a vitamina B12. Se você fez uma cirurgia de emagrecimento ou se você fez uma cirurgia de redução do estômago, uma amputação dessa região do estômago, do intestino, você está em rota de colisão em desenvolver deficiência de B12. Não é só isso. Se você tem mais de 50 anos, provavelmente você tem uma redução da sua capacidade do estômago de produzir ácido clorídrico, HCl. E a mesma célula, que é a célula parietal do estômago que produz ácido clorídrico, produz o fator intrínseco, que é a substância que faz absorver a vitamina B12 que você ingere na sua alimentação. Quais são os alimentos que têm vitamina B12? São alimentos de origem animal. Então, a vitamina B12 é produzida por quem? São os animais que produzem? Não, são as bactérias. Tanto bactéria do nosso intestino, quanto bactéria do nosso estômago, sistema digestivo, quanto dos animais também. Só que a diferença é que nossas bactérias do sistema digestivo produzem B12, só que a gente não consegue absorver. Então sai nas fezes. Por isso que muitas crianças e animais que têm deficiência de B12 têm um instinto de comer fezes, que é a chamada coprofagia, quando você ingere fezes. Instintivamente, por quê? Porque você tem uma deficiência de B12. Adultos não fazem isso. Adultos desenvolvem B12, não sabem por quê e ficam, se não suplementarem de forma correta, desenvolve deficiência. Quando você tem mais de 50 anos, você tem uma redução da capacidade de produzir ácido clorídrico, uma redução da capacidade de produzir o fator intrínseco que absorve B12, então você tem uma grande chance de desenvolver deficiência de B12. Principalmente pessoas que usam remédios para pressão, beta-bloqueadores, que diminuem a pressão, atenolol, propranolol, pessoas que usam remédios para diabetes, como metformina, pessoas que usam remédio para controlar o colesterol, também pode reduzir isso, e principalmente pessoas que usam remédios para diminuir a acidez do estômago. Omeprazol, pantoprazol, todos esses prazóis da vida reduzem a liberação de fator intrínseco pelo seu estômago e com isso você não tem tanta capacidade de absorver vitamina B12. Dentistas, por que eu coloquei aqui a palavra dentistas? O dentista usa o óxido nitroso muitas vezes, não são todos, mas alguns usam, que é um gás, é o famoso gás hilariante, que é usado como gás para anestesiar a pessoa. Esse gás hilariante, ele bloqueia a vitamina B12 ativa no nosso corpo, que está na forma de metilcobalamina. A vitamina B12 é a única vitamina que está ligada ao cobalto, a um oligoelemento. Nenhuma outra vitamina está ligada ao cobalto. E quando você usa o óxido nitroso, que é do dentista, não é o óxido nítrico. O óxido nítrico é NO. O óxido nitroso é o N2O. Duas moléculas de nitrogênio ligadas a uma de oxigênio só. Quando você usa isso, você acaba tem uma ligação muito forte com a B12. E aí inativa essa B12. Então, dentistas que têm na sua prática diária o uso do gás hilariante, o óxido nitroso, ou pessoas que estão fazendo algum tratamento dentário, estão sob maior risco de desenvolver deficiência de vitamina B12. Por isso que eu acho importante você avaliar através de exames de sangue ou exames de urina para saber se você tem ou não deficiência, para que você não precise desenvolver um quadro clínico bem relevante para aí sim buscar o médico. Você consegue detectar isso antes. Quais são os exames principais? Homocisteína, se ela estiver muito aumentada, acima de 8, você pode investigar, pode ser falta de B12 ou pode ser falta de folato. Mas geralmente a homocisteína alta pode ser falta de B12, deficiência de B12. Ácido metilmalônico na urina, se tiver aumentado, aí pode ser realmente falta de B12. Outro exame, dosagem sérica, dosagem sanguínea da vitamina B12 no sangue. Se você vê o laboratório, está na faixa de 200 a 900 e tiver ali 300, você vai achar que está normal. Mas o critério da medicina integrativa, o critério dessa medicina moderna que nós trabalhamos, ele estabelece um critério mais rigoroso para você avaliar a vitamina B12 sanguínea, sérica. E 300, 400 é muito pouco. Idealmente acima de no terceiro quartil, ou seja, se você dividir entre 200 e 900, que é a faixa normal, em 4 porções, o ideal é que a vitamina B12 esteja no terceiro ou no quarto quartil, ou seja, no terceiro ou no quarto do nível ideal, ou seja, acima de 700 é o ideal para que você tenha a vitamina B12 sérica adequada. Se estiver abaixo disso, 500, 400, 300, pode contar que está baixa.